Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. Estamos aqui nessa noite abençoada e maravilhosa para ouvirmos juntos a palavra de Deus e aprender aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós, amém? Então pode sentar em nome do Senhor Jesus e abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Se você recordar um pouco, na semana passada nós falamos sobre Elias. Você lembra? E hoje nós iremos dar continuidade à palavra que nós começamos na semana passada. Na semana passada a gente viu, começando em 1 Reis, capítulo 17, que Elias ele surgiu do nada. E ele surgiu do nada, a Bíblia não fala da sua descendência, a Bíblia não fala a sua ascendência, na verdade, a Bíblia não fala nada disso, mas fala que ele surgiu, apenas surgiu e profetizou falando que não ia chover durante 3 anos e 6 meses, e assim aconteceu. E a gente viu que Deus, ele muitas vezes faz isso com as nossas vidas. Deus, ele nos levanta do nada e nos faz sentar entre os grandes. Diga glória a Deus. E a segunda coisa que a gente viu, quando Elias, ele profetizou, ele não estava fazendo a sua própria vontade, ele estava fazendo a vontade de Deus. E pelo fato dele fazer a vontade de Deus, Deus ele veio logo em seguida e falou assim, Elias, se esconde e vai habitar próximo ao ribeiro de Querite. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós esperamos sempre que as coisas venham se encaminhar, que tudo venha dar certinho, que tudo venha acontecer bonitinho, do jeito que a gente imagina. Só que nem sempre é assim. E a palavra de Deus fala que pelo fato de Elias estar fazendo a vontade de Deus, ele teve que se esconder porque a situação apertou. E depois que ele se escondeu junto ao ribeiro de Querite, ele estava morando próximo ao ribeiro e ele se alimentava de pão e carne, que quem trazia eram os corvos. Os corvos para eles, como eu expliquei na semana passada, para nós aqui são semelhantes ao urubu. Então imagina você no lugar de Elias. Imagina se Deus dissesse assim, sai do teu lugar e vai morar no lugar que os urubus vão trazer carne e pão para tu. O que é que o urubu come? Carne podre, né? Claro que Elias ele não comeu carne podre, mas a primeiro impacto, olha o que fica na nossa mente. Meu Deus, eu saí de uma cidade tão boa que Elias ele morava em Gileade, uma cidade famosa, conhecida, e foi morar junto ao ribeiro para comer carne trazida pelos corvos. E o que foi que Deus ele trouxe de entendimento para nós semana passada? Que na nossa vida a gente espera que a provisão de Deus venha de um jeito, mas a provisão de Deus vem de totalmente diferente daquilo que a gente espera. Então não espere as coisas de Deus virem do jeito que você está imaginando, porque Deus ele sempre nos surpreende. Deus ele não usa a lógica humana, Deus ele usa aquilo que ele quer, amém? E a palavra de Deus fala que quando Elias estava morando lá, sendo alimentado pelos corvos, os corvos traziam pão, traziam carne, e a palavra de Deus fala que o ribeiro secou, ou seja, a situação apertou mais ainda. Mas Deus disse a ele, Elias, vai até Sarepta e vai morar na casa de uma viúva, que eu a ordenei para que te alimente. E Deus ele trouxe o seguinte entendimento para nós, o quarto entendimento, a quarta lição, que quando algo na nossa vida está acabando, nós não temos que entrar em desespero, porque se algo está acabando é porque Deus já está providenciando outro algo, amém? E quando o pão, a água secou, Deus ele já tinha ordenado a uma viúva que alimentasse Elias. E assim Elias seguiu. Quando Elias chega na casa daquela viúva, o que é que você espera? Elias esperava, agora a situação vai melhorar, porque Deus falou que era uma viúva. E viúva, o que é que se espera de uma viúva? Que o marido morreu e deixou para ela o quê? Uma herança. Mas quando ele chega lá, a mulher está tirando lenha. E quando ele pede comida para aquela mulher, ela fala assim, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar para mim e para o meu filho, para a gente comer e o quê? Morrer. Então imagina como ficou a cabeça de Elias. Deus ele mandou eu sair de lá, a água secou, mandou eu vir para cá, e a mulher não tem nada para me oferecer, não tem nada para me dar. Só que aí que fica o seguinte, Elias olha para aquela mulher e fala assim, faz primeiro para mim,
um bolo, porque assim diz o Senhor, que da panela o azeite, da panela a farinha não vai faltar, nenhum azeite da botija vai se acabar. E o que é que Deus ele quer que a gente entenda? Que não é, meu irmão, o lugar que vai te abençoar. Olhe para quem está do seu lado, diga isso. Não é o lugar que vai te abençoar. Diga assim, você que vai abençoar o lugar. Como assim? Quando nós chegamos num lugar, nós temos que entender que nós somos a bênção daquele lugar. A palavra de Deus fala que Deus ordenou Elias chegar naquele lugar, e a mulher não tinha nada, mas quando ele chegou, ele abençoou o lugar e colheu os frutos. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, você tem que entender que aonde você chegar, a bênção do Senhor está com você. O lugar que você chegar pode não ter nada, mas quando você chegou, você trouxe a presença de Deus, então aquele lugar passa a ter tudo. Diga glória a Deus. Então, quando Elias chegou, ele abençoou a vida daquela mulher e colheu os frutos. Por quê? Porque a farinha da panela não faltou e nem o azeite da botija se acabou. Então ele passou a viver com aquela mulher e viveu ali por longos dias. Quando ele pensa que a situação está melhorando, o que acontece? Que a gente viu semana passada, o filho da mulher morreu. Meu Deus do céu. Para prestar atenção, é problema por cima de quê? É luta por cima de luta. E a palavra de Deus fala que Elias vai e ressuscita o filho daquela mulher, e agora nós iremos entrar em matéria nova. Elias vai e ressuscita o filho daquela mulher, e a mulher diz em 1 Reis 17, 24, diz assim, ó: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é o quê? Verdade. Agora preste atenção, vamos fazer uma recapitulação. Elias faz a vontade, ele surge do nada, Deus levanta ele do nada. Elias faz a vontade de Deus e Deus manda ele se esconder. Ele sobrenaturalmente é alimentado por corvos. Ele sobrenaturalmente determina que não vai faltar azeite na botija nem farinha na panela, e assim sucede. Elias, de uma forma extraordinária, ressuscita o filho daquela mulher. Só que Elias já estava há um bom tempo morando com aquela mulher. E depois que ele ressuscita o filho daquela mulher, depois de tudo isso que aconteceu, a mulher diz assim para ele: agora eu sei que tu é de Deus e que a palavra que tu fala é verdade. Agora veja, meu irmão, ela não poderia ter reconhecido antes? Ela não poderia ter visto isso antes, que ele era de Deus e que o que ele falava era verdade? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não precisa provar nada para ninguém. Amém? Porque vai chegar um tempo, meu irmão, que Deus ele vai fazer algo na tua vida, que ninguém mais vai questionar as tuas atitudes, que ninguém mais vai questionar que aquilo que você está fazendo está na direção de Deus, porque tudo que Elias fazia era na direção de Deus, só que até quem habitava com ele não reconhecia, porque aquela mulher morava com ele, aquela mulher estava com ele, mas ela não reconhecia que o que ele fazia provinha de Deus. E depois de todos esses acontecimentos, quando ele ressuscita o filho dela, é que ela olha para ele e fala assim, ó: agora eu sei que tu é de Deus e que tu fala é verdade. Então nunca queira provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que ter sua intimidade com Deus. Se você está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer, continue, porque Deus vai te honrar. Amém? Agora adianta um pouquinho, vai para o capítulo 18, versículo 1, para a gente dar continuidade. E ele diz assim, ó: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre o quê? Sobre a terra. Então veja, Elias passou mais de 3 anos escondido. Só que chegou um momento que Deus olhou para ele e falou assim, ó: vai apresentar-te a Acabe. Se apresenta a Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Em outras palavras, Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, chega de ficar escondido. Agora é hora de você bater de frente com o problema. Tem momentos na nossa vida que nós nos escondemos demais. O problema de Israel não era a falta de chuva. O problema de Israel era Acabe. O problema de Israel não era a seca, o problema de Israel era Acabe e a idolatria de Acabe, a idolatria de Jezabel. E Deus falou: vai se encontrar com Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: vai enfrentar o problema, porque eu vou te dar vitória. Amém?
Então chega um momento na nossa vida, meu irmão, que não dá mais. Nós temos que bater de frente com o problema, nós temos que enfrentar os nossos problemas e resolver, porque Deus ele não vai resolver aquilo que você tem que resolver. Deus ele não vai descer do céu e resolver o teu problema, não. Deus ele vai te capacitar como ele tem te capacitado. Deus ele vai te dar palavras para você falar, mas quem resolve é você. Quem bate de frente com o problema tem que ser você. Você não pode ser covarde, você tem que ir de encontro ao problema e vencer o problema. Diga glória a Deus. Porque uma coisa é, você faz a sua parte. Qual é a sua parte? Ir se encontrar com o problema para resolvê-lo. E qual é a parte de Deus? Mandar chuva sobre a terra. Te dá a vitória. Amém? A palavra de Deus fala assim, ó: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Mas o cavalo está o quê? Preparado. Amém? O cavalo ele está preparado, a parte dele ele faz. Ele se prepara para o dia da batalha, ou seja, a sua parte você tem que fazer, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Então chega de se esconder. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: não se esconda mais não, resolva seu problema, porque tem problema na nossa vida que nós vamos deixando, ele vai crescendo, 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 crescendo. Se você não resolver, ele vai crescer ainda mais, vai te engolir. Então resolva o problema que você tem que resolver. Se é com alguém, chega até a pessoa e resolve. Se é com familiar, chega no familiar e resolve, mas não deixa mais esse problema passar. Não fica cultivando esse problema, resolve. Amém? Adianta mais um pouquinho e vai lá para o capítulo 16, para o versículo 16. A palavra de Deus fala que Elias foi e se levantou e foi se encontrar com Acabe. No meio do caminho ele encontra um mordomo chamado Obadias. E Obadias, quando vê Elias, fica assustado e Elias fala assim: diz a Acabe que eu estou aqui. E o mordomo fala: mas se o Senhor te levar, ele vai me matar. Ele fala assim: não, eu vou ficar aqui, pode ir lá chamar ele, que eu vou conversar com ele. E olha o que diz no 16: então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe a encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse Acabe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? O que é que Deus ele tem para dizer para nós? Não só basta você ter a disposição de resolver o problema. Como assim, pastor? Eu quero resolver o problema? Glória a Deus. Se levante para resolver o problema, glória a Deus. Mas você tem que desafiar o diabo. Meu irmão, entenda algo. Se você quer mudança na sua vida, se você quer uma transformação na sua vida, e você não desafiar as circunstâncias difíceis que estão acontecendo com você, se você não desafiar o diabo, se você não dizer assim: diabo, aqui não, aqui Deus vai me dar a vitória, o diabo nunca vai te temer. Sabe por quê? Porque o diabo não teme crente frouxo. Quem aqui já foi atacado por um cachorro ou já viu alguém sendo atacado por um cachorro? Alguém aqui já viu? Se o cachorro vai atacar a pessoa, se você fizer isso aqui, presta atenção, acabou, ele vai para cima. Mas se você fizer isso aqui, ele recua. Por quê? Porque você o intimidou, você foi para cima.
Então, meu irmão, na batalha, quem tem que recuar é o diabo, não você. Você tem que desafiar. Elias se levantou para resolver o problema. Deus, ele falou para resolver. Chegou lá, ele desafiou. Ele falou assim, ó, é para resolver, vamos resolver. Chama aí tua turma, que eu chamo o meu Deus, e vamos ver quem pode mais. Amém? Então, meu irmão, nós não temos que temer o mal. Nós temos que desafiar o diabo, porque aí ele que tem que te temer, não você temê-lo. A Bíblia fala que Deus, ele não nos deu o espírito de medo, mas de amor, fortaleza ao poder e de o quê? Moderação. Então o poder está nas tuas mãos, meu irmão. Então você tem que ir para cima. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, vai para cima. Amém? Você não pode recuar, você não pode dar passo para trás. Os filhos de Deus não podem dar passo para trás, então você tem que ir para cima, resolver o problema. Ah, pastor, eu estou disposto e eu estou indo para cima, estou desafiando, mas só que está faltando uma coisa, sabe o que é? Versículo 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias fazia o quê? Elias fazia o quê? Zombava deles. Olhe para quem está do seu lado, diga assim, não adianta ter disposição, não adianta somente ir para cima, se você não zombar. Como assim, pastor? O diabo, ele é o espírito mais orgulhoso que existe. A soberba do diabo é o que ele tem de mais forte, é ou não é verdade? Porque foi o orgulho, foi a soberba que o derrubou do céu. Então, a partir do momento, meu irmão, que você olha para a palavra e toma posse daquela palavra que diz lá no livro de Josué, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Você sabe que podem fazer macumba, mafumba, labamba, pode fazer o que for contra a tua vida. O diabo pode se levantar por qualquer caminho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É até profético, né? Vem por um caminho, foge por quanto? Por 7. A gente tem 7 portas aqui, olha que bênção. Então, meu irmão, o diabo pode se levantar como for contra a tua vida. Quando você entende que você é filho de Deus, que você está disposto a resolver o problema, desafiar o diabo e zombar dele, sabendo que ele não pode nada contra você, você vai ser vitorioso. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, Elias, ele sabia disso. E o que foi que ele fez? Ele foi resolver o problema, desafiou o problema e zombou do problema. Porque ele sabia que maior é o que estava com ele do que o que estava no mundo. Amém? Então maior é o que está com você, meu irmão, do que o que está no mundo. Não temo o que te pode acontecer, porque nós não temos que temer aquele que fere a nossa carne, nós temos que temer a Deus somente. Amém? Temos que temer a Deus, então você tem que ir para cima. Ir para cima e zombar. Porque sabe uma das maiores raivas que o diabo tem da gente? É quando você olha para a luta, quando você olha para o problema, quando você olha para a dificuldade, você respira fundo e diz assim, sobre todas as coisas, eu sou muito mais que vencedor. Amém? Não existe maior zombaria para o diabo que você pode fazer. Porque ele vai se contorcer, porque o diabo quer ver você triste. Por quê? A palavra de Deus fala que Deus, ele responde na alegria do nosso coração. Então você triste não tem resposta. Você angustiado não tem resposta. Então você precisa estar com o coração alegre. Então não deixe o diabo te desanimar. Não deixe o diabo te deixar para baixo, porque deixando para baixo ele vai te jogar no chão. Então você tem que ir para cima, tem que zombar, porque o vencedor na história toda é você. Amém? Você sobre todas as coisas, sobre todo problema, sobre toda dificuldade, você que é o vencedor. E a palavra de Deus continua dizendo, ele zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então entenda algo, por mais que o diabo queira te derrubar, olhe para quem está do seu lado, diga assim, nunca vai conseguir. Amém? Nunca vai conseguir. O diabo pode levantar circunstâncias que nos deixem abalados, pode abalar nosso coração, pode abalar nossa fé, mas a palavra de Deus diz assim, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, por mais que você esteja sem força, diga assim, meu Deus, eu não aguento mais, estou sem força, Deus fala assim, ó, que Ele dá vigor ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Deus, Ele sempre vai nos renovar, meu irmão. Então, por mais que o diabo tente algo, ele nunca vai conseguir. E a palavra de Deus continua dizendo, 30, então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E o que foi que ele fez? E reparou o altar do Senhor que estava o quê? Quebrado. Preste atenção que aqui começa a mudança de tudo. A mudança começa aqui, a transformação de tudo começa aqui. Elias viu que o altar do Senhor estava o quê? Então precisava de uma reforma, de um reparo. A Bíblia não diz que Elias construiu outro altar. A Bíblia fala que ele reparou o altar que estava quebrado. Então Deus, Ele não quer fazer você vir ao mundo outra vez. Deus, Ele não quer te dar outra família. Deus, Ele não quer te dar outro trabalho. É nesse trabalho, é nessa família, é nessa vida que Deus vai te exaltar. Diga glória a Deus. Mas precisa de alguns reparos. A Bíblia fala que um altar, ele coloca lenha em cima, não é verdade? Coloca o sacrifício e toca fogo. Só que, se você não limpa, ele fica o quê? Sujo, com cinza, com tudo. E com o tempo, tudo em desuso, com o tempo ele faz o quê? Se quebra. E foi isso que aconteceu com o altar do Senhor. A Bíblia fala que Acabe adorava Baal, aos Baalins, a Será, e a Deus, nada. Então o altar do Senhor estava o quê? Em desuso. O altar do Senhor estava sujo. O altar do Senhor estava quebrado. Então precisava de uma limpeza e precisava de uma reforma. Hoje o altar do Senhor faz assim, ó. É o teu coração. Será que esse altar está em desuso? Será que esse altar está sujo? Será que esse altar está precisando de uma reforma? Se tiver, meu irmão, o momento é agora. Amém? Porque Elias, ele pegou o altar do Senhor que estava quebrado e começou a reparar. E o que foi que ele fez? E Elias, versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Agora preste atenção. Ele usou algo da cabeça dele? Ele usou algo que estava onde? Na palavra. Ele poderia ter pego 7 pedras, 8 pedras, ele poderia ter pegado 15 pedras, 20 pedras, mas ele pegou 12. Por quê? Conforme o número das tribos de Israel, conforme Deus havia falado, o teu nome será Israel. Então veja, ele já começou a pegar o quê? Aquilo que era da palavra de Deus e colocou aonde? No altar. E com aquelas pedras ele edificou o altar. Lembra que eu falei que o altar é o nosso coração? E ele pegou 12 pedras. As pedras são as promessas que Deus tem para a sua vida. Enquanto você não lembrar das promessas e relembrar das promessas que Deus te fez, você vai ficar angustiado, amargurado. Entenda algo, Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Se ele te prometeu algo, significa que você tem uma pedra. E o que é que ela está fazendo longe do altar? O que é que as promessas de Deus estão fazendo longe do teu coração? O que é que aquilo que Deus te falou está fazendo longe da tua vida? Traz para perto, coloca no altar que é o teu coração. Lembra das promessas, como Deus fala, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente para que eu te possa justificar. Então pega as tuas promessas, meu irmão, que estão até muitas vezes até esquecidas. E faz, Senhor, lembra-me das minhas promessas. Deus, ele vai lembrar você o que ele te prometeu. E você vai pegar isso e colocar no altar e vai reparar. Mas também é preciso limpar o altar. Diga glória a Deus. Quando você vai para uma guerra, naquela época acontecia para uma guerra, o que é que os homens usavam? Alguém pode me responder? A guerra vai ser amanhã, o que é que precisava para a guerra? Espada, escudo, capacete, lança, não é verdade? Aí Deus vai dar uma ordem. No meio das suas ferramentas de guerra, leva uma pá. Aí todo mundo, agora pronto, eu sou soldado ou pedreiro? O que é que eu vou fazer com uma pá? E Deus vai e diz assim, ó, porque o Deus de Israel é santo.
E ele fala assim, ó, que quando os homens forem fazer suas necessidades, sai do arraial, cava um buraco, faz as necessidades e enterra. Aí Deus diz, porque o Deus de Israel é santo, e ele passeia no meio do vosso arraial e não pode ver sujeira. Então, meu irmão, o teu coração é o arraial de Deus, é o altar do Senhor, então não pode ter sujeira. Você muitas vezes está guardando mágoa de alguém, tendo uma ira, uma raiva de alguém, e tua vida estaciona. E você não entende, meu Deus, por que nada está acontecendo? Por que a resposta não está vendo? É porque Deus está querendo passear e não está podendo, porque tem sujeira. Então limpa o altar do Senhor, amém? Limpa o altar do Senhor que a resposta vem. Olha o que continua dizendo, 31 novamente, e Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o quê? Um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 sementes, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Para aqui um pouquinho. Depois que ele reparou o altar, ele mandou cavar um buraco de 2 palmos ao redor do altar. Sabe por quê? O altar é o quê? Então, naquele ato que Elias fez o rego, simbolizava que ele estava afastando o altar do Senhor daquela terra. A Bíblia fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Da mesma forma, a amizade com Deus é inimizade contra o mundo. Então Elias, ele naquele ato de circular o altar com o rego, ele estava mostrando a todo mundo que aquele altar era separado para o Senhor. Então, meu irmão, o teu coração tem que ser separado para o Senhor. Tua vida tem que ser separada para o Senhor. Você não é desse mundo, diga isso para quem está do seu lado, diga assim, você não é desse mundo. Então, não haja conforme as coisas desse mundo. Então nós não podemos, meu irmão, se misturar com as coisas desse mundo, por isso que Elias separou o altar daquele lugar. Ele cavou um buraco, representando que ele estava separando aquele altar. Entenda algo, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus é ir na contramão do mundo. Exemplo que esse corredor aqui é uma estrada, e todos os carros só vão para lá. É o fluxo do mundo, só vai para lá. Quando você passa a fazer a vontade de Deus, você vem de lá para cá. Imagina que você vem em alta velocidade e está vindo o carro de lá para cá. O que é que pode acontecer no meio do caminho? Acidente, né? Mas olha para quem está do seu lado e diga assim, você é um trator do céu, passa por cima, amém? Meu irmão, quando você está na contramão do mundo, o diabo vai fazer de tudo para te atacar. Vai fazer de tudo para vir contra você, mas você vai passar por cima, amém? Então passa por cima, meu irmão, vai para cima. Não olhe os obstáculos que estão à frente, porque Deus ele mandou você vir na contramão do mundo, então vai na contramão do mundo, fazendo a vontade dele, amém? E a palavra de Deus diz o seguinte, continua dizendo, então armou a lenha, versículo 33, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre os holocaustos, e sobre a lenha, e disse, fazei segunda vez, e fizeram-se segunda vez, e disse ainda, fazei terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e enchia até o rego, ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Entenda algo, lenha molhada pega fogo? Quase impossível, né? Quase impossível pegar fogo. E Elias vai mandar molhar o altar. E eu acho que o povo questionou, molhou por quê? Molha de novo. Mas Elias molha de novo, mandou fazer 3 vezes. O que é que Deus ele tem para nos mostrar através disso? Nossa vida, muitas vezes nós agimos para agradar aos outros, não é verdade? Pelo fato de nós vivemos em sociedade, tudo que você faz, você espera ter a aprovação do seu vizinho, ter a aprovação do seu filho, ter a aprovação do seu parente, ter a aprovação do seu pastor, ter a aprovação de todo mundo, não é verdade? Então tudo que nós fazemos para agradar os outros. Mas vai chegar um momento na tua vida que o que você fizer, todo mundo vai ser contrário, mas quem mandou você fazer? Então faça. Amém?
Ah, mas vai contrariar todo mundo. Manda jogar água. Ah, mas não pega fogo. Joga de novo. Ah, mas joga de novo. 3 vezes Elias mandou jogar água. Contrariou todo mundo. Mas foi conforme o quê? A palavra de Deus. Então, meu irmão, se aquilo que Deus manda você fazer, veja, se Deus que é Deus, Ele usa algo que foge da lógica humana, vai chegar um momento que nós, como os filhos dele, vamos ter que usar algo que foge da lógica humana. Então, meu irmão, muitas vezes, nós não podemos desistir daquilo que Deus está mandando a gente fazer, porque está contrariando os outros. Porque veja o que Elias passou. Veja cada luta, veja cada problema, veja cada situação, para chegar agora ele desistir. Entenda algo, é melhor você ser chamado de louco do que ser chamado de covarde. Porque a palavra de Deus fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Então é melhor você ser um louco para o mundo do que ser um covarde. Então diga assim, seja doidão. Amém? Não tenha medo, meu irmão, de fazer loucura por Deus, não. Não tenha medo de fazer aquilo que foge da lógica, porque Deus está orientando você a fazer. Porque molhar a lenha é totalmente lógico. Molhar o altar é totalmente lógico. Como é que o fogo vai pegar? Não tem como. Não tem como. E Elias fez. E o que é que a palavra de Deus diz em seguida? 36. E sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga glória a Deus. Agora entenda, quando Elias fez tudo conforme Deus havia orientado, ele falou: Senhor, eu fiz isso conforme a tua palavra, então responde-me. Agora veja o que acontece. Quando o fogo cai, pum, queima a lenha, queima o holocausto, queima o altar, mas o que é que faz com a água? O que é que o fogo faz com a água? Volta aí no 38. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o quê? E o pó. E ainda fez o quê? Lambeu a água que estava no rego. O que é que Deus está dizendo para nós? Tudo foi consumido pelo fogo de uma vez só, assim, ó. Pum, fogo caiu, consumiu tudo. Mas a água lambeu. Ou seja, aquilo que está desagradando os outros, está agradando o coração de Deus. Porque Deus, ele chegou para tudo de uma maneira avassaladora. Vum, queimou. Mas a água foi delicado. Como quem diz assim: isso me agradou tanto que eu quero degustar. Amém? Aquilo que você faz, meu irmão, que pode estar desagradando o mundo inteiro, olhe para quem está do seu lado e diga assim: continue. Porque você está agradando o coração de Deus. Consumiu tudo, mas a água fez o quê? Lambeu. Como quem diz assim: não quero que isso acabe. Porque o holocausto queimou rapidinho, o altar queimou rapidinho, a lenha queimou rapidinho, mas a água não queria que acabasse. Então Deus, ele quer que você permaneça fazendo a vontade dele, embora esteja contrariando todo mundo, mas permaneça fazendo a vontade dele. É a mesma coisa que você dar um sorvete para um adulto e um sorvete para uma criança. A criança vai ficar assim, ó, se mela todinho, né? Por quê? Porque ela quer sentir o prazer de estar comendo aquele sorvete. Eu lembro também tortuguita. Quem é que já comeu tortuguita? Quando eu ia comer tortuguita, eu comia a pata, comia outra, comia o rabinho, comia a cabeça. Depois de comer a cabeça, eu dividia no meio e saía comendo cada gominho que tem na tartaruguinha. Por quê? Porque eu queria degustar o chocolate. Eu não queria que aquilo acabasse.
Da mesma forma foi Deus com a atitude de Elias. Agradou tanto o coração de Deus, que Deus lambeu para demorar mais a acabar. Então, meu irmão, quando você passa a fazer a vontade de Deus, você está na presença de Deus, Deus ele não quer que você saia de lá e não quer que aquilo acabe. Então continue fazendo a vontade de Deus. Embora você não esteja tendo a aprovação de ninguém, mas a aprovação de Deus é o que importa. Para de querer agradar os outros e passa a querer agradar somente a Deus. Porque você agradando a Deus, inevitavelmente os outros não vão se agradar. Como assim, pastor? Olha o que diz no versículo 37. Aliás, 39, né? O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, meu irmão, é fazendo a vontade de Deus que o nome dele vai ser glorificado. Não adianta você querer colocar algo seu nas coisas de Deus, porque não vai dar certo. Se Deus mandou você fazer de um jeito, vai contrariar todo mundo, mas faça do jeito que Deus falou. É loucura. Ah, sou doido mesmo. Pode me chamar de doido, mas não sou covarde, eu vou até o fim. Meu irmão, para pensar, você chegou até aqui, e você vai recuar. Veja as lutas que você enfrentou, e você vai recuar. Olha o que Elias passou, e você acha que ele iria recuar. Chega um momento na nossa vida que quando a gente olha para trás, não dá para voltar mais não. Cansa mais olhar para trás e voltar do que olhar para frente e chegar na nossa linha de chegada. É ou não é verdade? É como eu falei semana passada, os discípulos foram para o outro lado da margem, a mando de Jesus. Chegando no meio do lago, se levantou a tempestade. A Bíblia fala que eles ficaram angustiados, que eles ficaram temerosos, pensando que ia morrer, acharam que Jesus era fantasma. Veio um misto de sentimento sobre todos eles, mas em nenhum momento a palavra de Deus fala que eles decidiram voltar. Eles poderiam muito bem chegar no lago lá, a tempestade se levantar e eles querem voltar. Ali eram homens experientes no mar, então eles podiam voltar muito bem, mas eles quiseram fazer isso. E pelo fato deles permanecerem, a palavra de Deus diz que Jesus foi andando o quê? Sobre as águas. Então, meu irmão, não recue. Essa luta que você está passando, olhe para quem está ao seu lado e diz assim: Deus está chegando. E quando Ele chega, chega com mão forte para resolver. Então, Ele quer que você permaneça, que você não desista. Você já foi longe demais, então não volte atrás. Amém? Não volte atrás. Por quê? Porque no final, olha o resultado. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Se você crê, aplauda o Senhor com alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém?